tarde. Como é bom, como é agradável estar mais uma noite na casa do nosso Pai. Você que está nos acompanhando pelo Instagram, pelo nosso canal do YouTube, que Deus abençoe a sua casa, que a paz do Senhor também esteja na sua casa. Você é bem-vindo aqui. Eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Só levanta a mão. Tem uma pessoa aqui, glória a Deus. Tem mais alguém? Ali, tem outra pessoa. Mais alguém, as duas. Glória a Deus. Sejam bem-vindas aqui na nossa casa, na nossa família. A gente sempre fala, nós não somos apenas uma igreja, somos família. Como família temos erros, mas o nosso papel principal é levar as pessoas para Cristo, que é o centro de todas as coisas. Nós somos a família da ressurreição, uma família para pertencer. Sejam bem-vindas aqui. Meu nome é Pedro, eu sou pastor aqui da Igreja Anglicana Ressurreição. Eu queria pedir as duas para no final do culto procurar sua mania. Ela vai ter um presentinho para dar a vocês, porque vocês estão nos visitando pela primeira vez. Então a gente quer presentear vocês no final do culto. Sua vai procurar vocês para abençoar a vida de vocês, amém? Amém. Queria que a igreja abrisse a sua Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 19, do versículo 11 ao 27. Deus tem algo para ministrar muito forte ao nosso coração nessa noite. Lucas 19, do 11 ao 27. E eu peço a você que depois que abrir a sua Bíblia, quando a gente terminar, que a gente vai orar, não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta, porque hoje a gente vai fazer uma pregação um pouco mais expositiva. Então a gente vai caminhar por esses textos bíblicos que a gente vai ler agora, e Deus vai ministrando ao nosso coração enquanto a gente vai lendo esses textos. O tema da mensagem hoje é uma vida que agrada a Deus. Como viver essa vida que agrada ao Senhor? Como ter uma vida diferenciada em um mundo que está se perdendo? Como é que deve ser a nossa vida para que a gente viva essa vida que agrade ao Senhor? Então o Espírito Santo vai ministrar nessa noite ao nosso coração. Se você já encontrou, já abriu a sua Bíblia, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Se você não encontrou, diga: eu também. Vai estar aqui na tela também na versão que eu vou ler. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 11, diz assim: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhe uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então ele chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiado no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano, porque eu tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: então eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tome dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. E ele respondeu: eu lhe digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Estas são as palavras da salvação, e por elas a gente dá graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra jamais volta vazia, Senhor, e hoje não se
será diferente. Pai, nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça uma aplicação personalizada ao nosso coração nessa noite, Senhor. Não permite, Pai, que ninguém saia daqui nessa noite da mesma forma que chegou, porque o Teu Espírito Santo está trazendo vida e renovação sobre este lugar, Pai. Nós cremos em mudança de vida, recomeço, renovo, despertar, entendimento de propósito nessa noite, Pai. Nós cremos, Pai, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, que eu não te atrapalhe em nada naquilo que o Senhor quer fazer, que eu seja apenas um canal, Pai, para trazer a mensagem ao Teu povo, e o que o meditar no meu coração e o falar na minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Rocha minha e Redentor meu, é por isso que eu te oro e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Uma vida que agrada ao Senhor Jesus. Então mantenha a Bíblia aberta, mantenha o seu smartphone aí também acessado aí, caso você queira fazer alguma anotação. E o que eu acho interessante nessa parábola de Jesus, que ele explica também o motivo ao qual ele está trazendo aquela parábola. E já no versículo 11 que a gente leu aí, diz assim: porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Então esse foi um dos motivos ao qual Jesus trouxe essa parábola, porque o povo já estava achando que o reino de Deus ia se manifestar. E para que o povo não se frustrasse, Jesus fez: olha, eu tenho que trazer essa parábola para você entender, porque o reino de Deus não é assim como vocês estão imaginando. Como é que o povo imaginava que seria o reino de Deus? Achava que Jesus ia tomar o poder de Roma, achava que Jesus ia pegar a espada, montar um exército, ia destruir Roma, porque essa era a profecia que existia sobre a família de Davi. Existia uma profecia sobre a família de Davi dizendo que a sua geração seria eterna, o trono estaria sobre Davi, e o rei que seria levantado ia destruir todos os povos que eram contrários ao povo de Deus. Então as pessoas achavam que Jesus ia tomar o poder de Roma à força. E é por isso que muitas vezes você vai encontrar os discípulos brigando. É aquela vez que acontece que a mãe de Tiago e João fala para Jesus: Jesus, coloca um na tua direita e um na tua esquerda, porque eles imaginavam que o reino de Jesus seria um reino físico naquele momento. Mas Jesus, na sua primeira vinda, ele veio para destruir o pecado e destruir a morte. Então ele precisava mostrar para o povo: olha, vocês estão entendendo errado. A minha primeira vinda, esse primeiro momento, o meu reino não vai ser assim. E o povo achava que era algo de imediato. E esse também é um grande problema hoje da nossa vida, porque a gente quer as coisas de maneira imediata. O que é que a gente quer quando a gente começa a caminhar na igreja? O que é que a gente quer quando a gente se converte? A gente quer que tudo comece a dar certo. Era isso que acontecia com os discípulos. A gente está seguindo Jesus, Ele é o Rei, então as coisas vão acontecer agora. E quando eles viram que não estava acontecendo, eles começavam a se frustrar. E assim é na nossa vida. A gente está caminhando na igreja: pastor, eu estou caminhando, é para tudo estar dando certo, mas não está dando certo. E as pessoas começam a se frustrar. Porque a gente tem que entender que o reino de Deus, a primeira vinda de Jesus Cristo, não vai ser para estabelecer o reino milenar dele, mas foi para destruir o pecado, foi para destruir a morte. E o grande problema dessa geração, eu vou criar uma palavra que não existe, mas o nosso problema é a agoralatria. Essa palavra não existe, tá, gente? Agoralatria, mas eu vou patentear. Quem quiser usar vai ter que pagar dinheiro agora, tá? O problema da nossa geração é agoralatria. O que é isso, pastor? É você idolatrar o agora. Você querer as coisas de imediato. Você querer as coisas tudo no seu tempo, é para hoje. Talvez é isso que está acontecendo. Você está vindo para a igreja, está vindo para Jesus, para que Ele possa abençoar o seu agora. Deus, eu estou vindo para a igreja, eu estou dizimando, eu estou começando a fazer as coisas certas, porque o Senhor tem que me abençoar agora. Eu tenho meus planos aqui e o Senhor precisa abençoar. E o grande problema é que não vai acontecer no seu tempo e você pode se frustrar. E é justamente por isso que Jesus contou essa parábola e está falando para a nossa vida, porque talvez você já
frustrando. Porque você está fazendo as coisas certas e muita coisa não está acontecendo e talvez está ficando ainda mais difícil. E o grande problema é que a gente está criando uma expectativa que não foi Deus que prometeu. Não foi Deus que prometeu, mas a gente, eu quero minha bênção hoje, Senhor. Eu quero o meu milagre hoje. E Jesus ele começa a contar essa parábola e no versículo 12 que a gente leu, diz assim: ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Jesus então ele começa a usar essa ilustração e ele começa falando que existia um homem de nascimento nobre. Então quem era esse homem que ele estava falando? Era o próprio Jesus. Ele estava falando dele, que existia esse homem, que era um homem nobre, que ele vinha de uma linhagem real, que ele era o rei, mas ele estava indo para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. E onde é essa terra distante? É o céu. Jesus está criando todo esse contexto para dizer que ele, que é uma pessoa nobre, ele veio. Mas as pessoas para quem ele veio não aceitaram ele, mas ele estava indo para um lugar distante para ser coroado rei e ele iria voltar. E a gente precisa entender onde é que eu e você a gente está encaixado na linha do tempo. Vou pedir para a irmã botar a foto aqui na tela para que a gente possa entender onde é que a gente está conectado nessa linha do tempo. Para quem é que Jesus fala essa parábola? Se puder apagar essa luz aqui, fica um pouco melhor para ver. Pronto, ficou melhor. Então tem essa linha do tempo aqui, ó, que é o início da criação, é a queda lá no Éden, e aqui são as alianças que existiram. A aliança de Abraão, a aliança de Moisés, a aliança de Davi, e existiu a aliança, a nova aliança em Jesus Cristo, a aliança de cruz, que foi feita através da primeira vinda de Jesus. Então o que Jesus está falando é que esse homem, que é um homem nobre, ele veio, ele morreu por mim, por você, ele criou uma nova aliança, só que ele está indo para uma terra distante e ele vai ser coroado. E depois de coroado, ele vai voltar. E onde é que a gente está nessa história? Nós estamos entre a primeira vinda e a segunda vinda. É aqui que a gente está conectado. E é justamente para esses servos que estão entre a primeira e a segunda vinda, a qual Jesus está falando essa parábola. A segunda vinda de Jesus é aquilo que a gente estava clamando no louvor. Maranata, vem Senhor Jesus. Nós estamos querendo que o Senhor venha. Nós queremos que o Senhor estabeleça o seu governo, o seu reino sobre a nossa vida. E é isso que Jesus diz lá em Mateus 28, 18. Ele diz que toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. E aí ele, portanto, vão e façam discípulos. O que Jesus está dizendo é que ele conquistou através da sua vida, não só a autoridade no céu, mas também aqui na terra. E o que ele está dizendo é que ele vai voltar, irmão. Repita comigo, diga, ele vai voltar. Ele vai voltar. Glória a Deus, irmão. Então, nós estamos nesse período da primeira e da segunda vinda. Agora veja o que o versículo 13 traz para a gente. O versículo 13, ele diz assim: então ele chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Então o solteiro vai dar uma mina para cada um, tá? Gente, estou brincando, não. Mina não é menina, tá? Mina é menina lá em São Paulo, mas aqui não. Nesse contexto significa uma quantia em dinheiro. Então diz assim: e deu 10 minas, e disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Faça esse dinheiro render até a minha volta. O valor da mina é estimado em mais ou menos 3 meses de salário. Era o valor de uma mina que esse senhor estava dando. Então não era uma quantia muito alta, não era um valor muito alto, mas ele mostra que existia 10 servos. E 10 na Bíblia significa totalidade. O que é que ele está dizendo? Que ninguém ficou sem receber uma mina. Está mostrando que todo mundo recebeu uma mina. E trazendo para a nossa vida,
Deus está dizendo para cada pessoa que está aqui, mesmo que você acha que você não tem dom, mesmo que você acha que você não sabe fazer nada, mesmo que você acha que você não sirva para nada, você recebeu algo de Jesus. Amém. E a primeira coisa que Deus quer destruir na sua vida é essa mentira, porque todo mundo recebeu alguma coisa. O que Jesus está falando é que todos os servos dele, quem acredita no rei, recebeu alguma coisa. Então, se você está aqui hoje, você recebeu alguma coisa de Deus. Deus depositou algo na sua vida. E o interessante, e a segunda coisa que mostra essa passagem, diz assim: Ele deu. Isso mostra que é graça. Mostra que Ele deu, não porque você merece. Ele deu não porque você é bonzinho, não porque você canta melhor. Ele deu porque Ele é misericordioso. É graça de Deus. Ele deu a mim e deu a você. E uma coisa importante de entender é que quando a gente recebe algo, quando Ele deu algo, também vem responsabilidade. Vem responsabilidade. Ele diz: e eu vou voltar e vocês vão me prestar contas. Vocês vão ter responsabilidade sobre isso. Então agora eu e você, nós somos responsáveis em multiplicar aquilo que Deus nos deu. Por quê? Porque Ele vai voltar. Ele vai voltar e nós vamos ter que ser responsáveis por aquilo que Ele depositou. Tem outra classificação que fala também que mídia também pode significar tempo. E o tempo ele é precioso, mas o tempo ele é limitado. E o que é que você está fazendo com o tempo que você recebeu de Deus? O que é que você tem feito com o seu tempo, com a sua mina? Para mim já se passaram 34 anos, embora parece que passou 18. Mas passou 34. E a gente vive naquela expectativa. Provavelmente eu vou ter mais 50, mais 60, mas a gente não sabe. Nós não sabemos como vai ser o amanhã. Nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta. Mas como é que você está gastando o seu tempo? O que é que você está fazendo com o seu tempo? Como é que você está negociando com aquilo que Deus deu a você? Será que você está multiplicando aquilo que Deus deu a você? Ou você está jogando o seu tempo fora? Ou você está gastando o seu tempo em distrações? Porque é isso que Satanás quer. Satanás quer roubar aquilo que de mais precioso você tem. É o seu tempo, ele quer lhe distrair. O que é que você está fazendo com o seu corpo? Foi Deus que deu esse presente a você. E como é que você está cuidando do seu corpo? Como é que você está cuidando do seu recurso financeiro? Como é que você está cuidando das suas habilidades, dos seus currículos? Tudo aquilo que Deus está depositando sobre você é responsabilidade sua e minha. Multiplicar tudo aquilo que Deus colocou. Por quê? Porque Ele vai voltar e vai perguntar: o que você fez com o que eu depositei em você? Quais são as suas obras? O que é que você está fazendo? E o versículo 14, vamos ler comigo, diz assim: mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Jesus, quando ele fala dessas pessoas, estava dizendo que não queriam que ele fosse rei. Estava falando sobre os religiosos de Israel, sobre o povo judeu que não aceitaram Jesus. Está dizendo: olha, a gente não quer que Jesus seja o nosso rei. Mas o interessante é perceber que esse mesmo povo religioso estava vendo Jesus, gente, fazer paralítico andar, curando pessoas enfermas, expulsando demônio, pessoas mortas ressuscitando. Você tem noção do que é isso? Mas ele estava olhando isso que Jesus estava fazendo e dizendo: eu não quero que você seja meu rei. Porque reconhecer Jesus como rei e Senhor significava ser obediente a Jesus. Significava ter que mudar a sua vida. Significava agora que você teria que se submeter a uma pessoa. E eles não queriam isso.
E é isso muitas vezes que acontece na nossa vida. A gente até acredita em Jesus Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. Nós não queremos Jesus como Senhor porque teremos que obedecer a Ele. E talvez você quer fazer as coisas da sua forma. Você quer fazer do seu jeito, você quer atender aos seus desejos. Mas o versículo 15 diz assim: contudo, foi feito rei e voltou. Mesmo que vocês não quisessem que Jesus fosse rei, ele foi feito rei. E ele voltou. E diz no versículo 15: então mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. Quanto eles tinham lucrado. E o independente, irmão, se você foi um servo bom, se você foi um servo ruim, ou se você foi aquele que rejeitou o reinado de Jesus, o importante é que Ele vai voltar e vai reinar sobre a nossa vida. Ele vai voltar e vai reinar. E o versículo 16 diz: e o primeiro veio e disse ao Senhor: a tua mina rendeu outras 10. O que é interessante é o reconhecimento desse servo. Ele diz assim: ó, a tua mina, não é minha, não foi o meu trabalho, não foi o meu esforço, mas foi a tua bondade, foi a tua mina, foi a tua misericórdia sobre a minha vida que fez isso acontecer. Porque o grande problema é achar que é na nossa capacidade, mas essa capacidade foi dada pelo Rei. O grande problema é você achar, é porque eu prego bem, é porque eu toco bem, é porque eu faço bem o meu trabalho, mas não foi. Claro que tem sua participação, mas é a misericórdia do Senhor sendo renovada sobre a sua vida, irmão. Porque se Ele não levantasse você da cama hoje, você não ia poder fazer nada. Então a mina é dele, a glória é dele, o dom é dele, o talento é dele, tudo é dele. E é justamente por isso, e Paulo foi um desses servos que devolveu e multiplicou muito mais ao Senhor. E ele entende isso, que a mina não é dele, que o talento não é dele. E em 1 Coríntios 15, 10, ele diz assim: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Não é porque eu sou bom, não é o meu talento, não é o meu esforço, não é a minha igreja, não é o meu trabalho, mas pela graça de Deus, eu sou quem eu sou hoje. E ele finaliza dizendo: e a sua graça para comigo não foi em vão. Veja que coisa interessante, irmão. Será que aquilo que Jesus depositou na sua vida, será que Jesus morrer pela sua vida, será que foi em vão? Paulo está dizendo: eu recebi uma graça de Deus, e essa graça a qual Deus me deu, ela não foi em vão, porque eu gastei a minha vida para levar o nome de Jesus lá para todo mundo. E como é que foi, como é que está a sua vida, irmão? Será que a morte de Jesus por você, ela não está sendo em vão? Olhe para a sua vida. Veja aquilo que você está fazendo. Será que foi em vão Jesus morrer por você? E veja o que Paulo finaliza dizendo: antes eu trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. A morte de Jesus por mim não foi em vão, porque eu trabalhei mais do que tudinho, mas não foi eu, foi a graça de Deus na minha vida, foi a mina que Deus depositou, foi o dom, foi o talento, foi aquilo que Deus colocou sobre mim, que eu não merecia, porque o meu desejo era fazer a vontade do Pai. Eu gastei tudo em multiplicar aquilo que o Pai colocou na minha mão, porque a glória é para Ele. Veja o que o versículo 17 diz: e o rei responde para o seu servo: muito bem, meu bom servo. Respondeu o seu senhor: por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O que eu acho interessante, irmão, é que tanto aquele que multiplicou 10 e que multiplicou 5, eles receberam a sua recompensa. Eles receberam aquilo que o rei tinha prometido. Mas o que eu e você, nós precisamos entender, e que a Bíblia não fala isso. A Bíblia não disse que o servo de 10 e o servo de 5 teve uma vida fácil e uma vida boa.
A Bíblia não diz que esse servo que multiplicou 10 e multiplicou 5, o rei não ligava para ele toda semana e dizia: e aí, como é que está as coisas? Tudo certinho? Eu vou mandar mais dinheiro para vocês. Não! Provavelmente, esse que multiplicou 10 e que multiplicou 5, eles tiveram uma vida muito difícil, estava dando tudo errado para eles, mas eles permaneceram fiéis. Talvez eles perderam emprego, perderam pessoas, perderam familiares, mas eles continuaram fiel ao Senhor. E a gente precisa entender isso, irmão, porque a gente tem uma ideia errada. Porque se não está dando certo na minha vida aqui, é porque Deus me abandonou. Porque eu estou passando por dificuldade e por provação, Deus me abandonou. Não é isso, irmão. Não é isso. A palavra cristão, ela significa pequeno Cristo. E aí vem Jesus, que é o nosso maior modelo e exemplo, uma pessoa que mais sofreu. E você que é uma cópia de Jesus, é um pequeno Cristo, você não quer sofrer. Não tem como, irmão. O que Jesus estava dizendo e querendo contar para mim, para você essa parábola, para que eu e você não fosse enganados, é que a gente entendesse que a promessa da recompensa não é para agora. A promessa da recompensa de Jesus não é para agora. Claro que você pode ser abençoado, ser recompensado ainda nessa vida e está tudo bem. Mas a promessa de Jesus é que quando o rei voltar na segunda vinda, ele não falou que foi na primeira, ele falou que foi para uma terra distante, foi coroado, e quando ele voltar, segunda vinda, ele está dizendo: eu vou recompensar vocês. Eu vou recompensar vocês. E o problema é que a gente está recebendo esse engano de Satanás, achando que a promessa é para agora. E quando não acontece, a gente acha que Deus esqueceu da gente. A gente acha: Deus, Senhor prometeu, mas não está cumprindo. Cadê o emprego que eu queria? Cadê o casamento que eu desejava? Cadê aquilo que eu pedi? Mas a promessa de Deus vai se cumprir na sua segunda vida. Ele vai recompensar. Eu já falei muito isso, e a gente tem que entender, irmão. Aos olhos desse mundo, os discípulos, os apóstolos, eles eram fracassados. Aos olhos do teu Instagram, os apóstolos de Jesus, ele não tinha valor. Ele não ia perseguidores. Ele não eram pessoas que eram aprovadas. Eles eram fracassados. Os caras não tinham nada. A maioria morreu solteiro, sem ter casa, sem ter nada. Sem ter emprego, sem ter dinheiro. O que é que a gente dizer? Fracassado. O cara não tem nada, foi um fracassado. Eu conheci esse cara na escola quando a gente era pequeno, a gente brincava junto. Ele era uma pessoa boa, mas agora é um fracassado. Mas só que aos olhos de Deus, Deus está dizendo: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você está sendo fiel naquilo que eu depositei a você. Você está multiplicando aquilo que eu coloquei para você. E talvez aquele servo que ele chama de mal, aos olhos do mundo, podia estar dando tudo certo para ele, gente. Aquele servo mal, ele poderia estar prosperando na sua vida secular e o mundo estava aplaudindo ele. Mas aos olhos de Deus, ele estava sendo reprovado. Ele estava sendo reprovado, e é por isso que nós precisamos permanecer fiel. Nós precisamos destruir com essa idolatria, com essa idolatria do agora. A promessa de Deus não é para agora, mas é para a sua segunda vida. Ele está prometendo que vai recompensar você. Quando você está fazendo alguma coisa, irmão, você está buscando a aprovação de quem? Quem é que você está buscando a aprovação? Quando você está trabalhando lá para comprar o seu carro, você está querendo a aprovação de quem? Quando está fazendo sua faculdade, você está buscando a sua aprovação de quem? Dos seus pais. Quando você coloca uma roupinha curtinha lá no Instagram, você está atrás da aprovação de quem? Quer receber like? Quem é que você está buscando agradar? Mas o que Jesus está dizendo é que eu e você, nós precisamos gastar a nossa vida para que a gente possa ouvir Deus dizer: servo bom e fiel. É isso que nós devemos fazer, gastar a nossa vida para ouvir Deus dizer isso para mim e para você. Talvez você está aqui hoje, nessa noite, e você estava desperdiçando a sua vida.
Você estava gastando a sua mina de uma maneira totalmente errada, de uma maneira totalmente distinta daquilo que Deus quer. Mas se você está aqui, é porque Deus está dando uma nova oportunidade. Se você está aqui, se você está vivo hoje, Ele quer que você comece a gastar a sua vida de uma maneira diferente. Ele quer que você gaste o seu tempo para multiplicar aquilo que Ele te deu. Irmão, a gente olha para esse Deus, Ele é muito generoso, Ele é gracioso. A gente veio conversando com esse servo que tinha 10, que multiplicou 10 vezes, ele tem recebido pouco, multiplicou aquele pouco por 10, e Deus diz assim: olha, você foi fiel nesse pouquinho aqui, mas eu vou te colocar sobre o muito agora. Eu vou te colocar sobre o muito. Eu vou te dar autoridade de 10 cidades. Irmão, entenda, Deus talvez não está te chamando para você mudar o mundo, não, mas Ele está te chamando para você mudar a sua casa. Ele está chamando você para mudar a sua família. Deus talvez não está te chamando, irmão, para você abrir uma ONG, para alimentar todo mundo da face da terra, não. Mas Ele está te chamando para você dar comida àquela pessoa que está na sua esquina com fome. Ele está chamando para você gastar o seu pouquinho, mas para Ele. Ele talvez não está te chamando, irmão, para você abrir uma mega igreja, 100 mil membros, top das galáxias, não. Mas Ele está te chamando para você discipular 5 pessoas. Talvez Ele está te chamando para você abrir a sua casa para uma célula. Talvez Ele está te chamando, irmão, para você começar a evangelizar o teu amigo, a tua namorada, o teu esposo. A gente tem que entender que Deus, Ele quer apenas que você devolva esse pouquinho para Ele, mas que você multiplique aquilo que Ele colocou na sua mão. Porque a forma que a gente está vivendo aqui, irmão, vai influenciar como nós viveremos na eternidade. Essa parábola também fala sobre galardão. Galardão é diferente de salvação. A gente vê que tem o servo bom, o servo mau, fala sobre os servos, fala das pessoas salvas. E aqueles que rejeitaram a Jesus, fala das pessoas que vão para a perdição do inferno. Mas entre o bom e o mal, mostra que vai ter recompensa quando Ele vier. A Bíblia fala que esses vão reinar junto com Jesus quando Ele vier na sua segunda vinda. Quando Ele estabelecer o seu reino, eu e você está sendo chamado para governar junto com Ele, irmão. E como é que vai ser o critério para escolher quem vai governar? É quem canta melhor, quem prega melhor? Não, irmão. É quem multiplicou aquilo que Deus colocou na sua mão. É se você está fazendo algo ou não pelo reino. Veja o que o versículo 20 diz. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Gente, esse servo mau, ele fez o que muita gente está fazendo, o que eu e você talvez esteja fazendo. Ele está falando sobre nós, então preste bastante atenção, porque a mina também está relacionada à salvação, recurso, dom e talento. E o que é que ele faz com essa salvação que ele recebe de Deus? Ele guarda. E é isso que tem muita gente fazendo, irmão. Tem muita gente, porque está recebendo a salvação de Deus sem merecer, acha que não precisa fazer mais nada. Pastor, Deus está transformando minha vida, já está bom demais, vou ficar aqui sentadinho sem fazer nada. Eu estou guardando essa salvação aqui para eu não perder ela no paninho aqui, Senhor. Esse servo mau, eles representam aqueles que são indiferentes com o avanço do reino. Para ele tanto faz se a igreja está avançando ou se a igreja está retrocedendo. O que importa é que ele está trocando o carro dele. Esse servo mau, ele representa aqueles que tanto faz se o evangelho está sendo pregado ou não pelo mundo, mas o que importa é a minha casinha, é a minha família, é o meu conforto. Esse servo mau é aquele que não se importa se a igreja aqui em Pombo está crescendo, se pessoas estão sendo evangelizadas, se está existindo missão na sua cidade ou não, porque eu só estou preocupado com aquilo que é meu. Senhor, está aqui o que é meu, Senhor, eu guardei num paninho, toma aqui de volta, eu não perdi minha salvação, está tudo certo.
Mas o que Jesus está chamando você, irmão, é para você gastar a sua vida em prol do reino dele. Servir ao Senhor não está relacionado àquilo que você não faz, mas sim àquilo que você faz. Como assim, pastor? Tem muita gente que acha que servir ao Senhor ou só receber isso pastor, eu não estou adulterando. Pastor, eu não estou mentindo, eu não estou roubando, eu não estou fazendo isso nem aquilo. Mas o que é que você está fazendo? Porque quando você apenas não faz isso, você só está enrolando a sua salvação no paninho. Você só está enrolando o dom e o talento que Deus depositou na sua vida no seu paninho. Qual é a responsabilidade que você está assumindo, irmão? É a minha missão, é a sua missão, se você está aqui, de levar o Evangelho para essa cidade, para o teu bairro, para a tua família. O que eu acho interessante, irmão, é quando Jesus ele cura o endemoniado gadareno. Ele tinha mais de 2.000 demônios possuídos dentro dele. O cara, a Bíblia fala que ele vivia nu, vivia acorrentado e torava as correntes. Quando fala na palavra nudez, que fala que ele vivia nu, também está relacionado a pecados de imoralidade sexual. Provavelmente ele ficava tentando estuprar as mulheres pela rua. Imagina um cara desse vivendo nessa cidade, mas aí quando chega Jesus, a vida dele é transformada. E quando Jesus está indo embora, irmão, ele sai correndo para cima de Jesus e diz: Jesus, eu quero ir com o Senhor. Eu quero gastar a minha vida com o Senhor. O Senhor transformou a minha vida. E o que é que Jesus fala? Volta para casa. Comece em casa. E aquele cara gastou a sua vida para multiplicar o que Deus tinha colocado na vida dele naquele momento, gente. A Bíblia fala que toda a Decápolis foi evangelizada. 10 cidades foram evangelizadas, porque alguém assumiu o seu compromisso, alguém assumiu o seu papel de voltar para casa e começar a evangelizar, ter testemunho de vida. E o que é que eu estou fazendo? Qual é a responsabilidade que você está assumindo? Esse servo mau que não fez nada com o seu recurso, tem duas coisas que ele pode ter feito. A primeira, já que ele gastou, ele guardou aquilo que Deus deu para ele começou a fazer as suas coisas. Ele começou a fazer as suas vontades, começou a prosperar os seus negócios, os seus planos, os seus sonhos. Ele começou a viver o agora. Ou talvez ele botou uma redezinha, comprou uma sandália havaiana e ficou lá, deitado, só curtindo a vida. Só que Deus, ele reprova esse estilo de vida. E o versículo 21 diz assim: eu tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não puseste. Ele estava chamando Deus de ladrão. Está dizendo: olha, o Senhor tira o que o Senhor não colocou. O Senhor está roubando. O Senhor não está colocando nada e está roubando. E colhes o que não semeaste. Você nem plantou e está semeando. Ou seja, o Senhor nem ajudou, nem colocou nada e está tirando. Você começa a perceber a visão distorcida desse servo mau do seu Senhor. E é justamente por isso que ele escolheu esse estilo de vida dele. Por quê? Porque ele estava diante de Deus que é amor, gente, mas ele estava vendo um Deus mau. Ele estava dando diante do Deus que criou todas as coisas, mas ele estava vendo Deus como mal. E o grande problema é que uma visão distorcida de quem Deus é faz com que nós vivamos uma vida totalmente distorcida. Se você tem uma visão errada de quem é Deus, provavelmente a sua vida vai ser totalmente errada. Porque você não tem a visão correta de quem é Deus. Sabe por que a gente não consegue andar em santidade, irmão? Porque a gente não acredita que a gente vai ser recompensado um dia. E é por isso que a gente não anda em santidade. Como assim, pastor? Porque a gente quer aproveitar e viver o agora. A gente acha que a recompensa é agora. Porque a gente acha que a gente não vai ser recompensado. Deus não vai nos recompensar. E é por isso que eu quero fazer sexo agora. Eu não vou esperar até o casamento. Porque eu não vou ser recompensado. E eu faço agora. É por isso que eu vou comer toda a comida que tiver na minha frente. Porque eu não vou ser recompensado lá na frente. E eu vou fazer tudo agora. Eu quero tudo agora. Porque eu não confio no Senhor. Eu não consigo confiar nele.
Eu não consigo confiar que eu vou ser recompensado. E o grande problema desse servo é porque ele não conhecia o seu Senhor. Ele estava no meio daqueles 10 outros servos, mas ele não gastou tempo em conhecer o seu Senhor. Ele via o seu Senhor como um Senhor mau. Ele via o seu Senhor como um Senhor injusto. E o nosso pecado, o nosso estilo de vida é fruto da nossa desconfiança de Deus. Eu não confio que o Senhor é um Deus bom. Eu não confio que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor vai me recompensar, porque a minha vida está dando tudo errado. A minha vida não está dando certo, as coisas não estão caminhando, e o Senhor não vai me recompensar. Mas é justamente por isso, irmão, que Deus te trouxe aqui, porque Ele quer revelar o seu amor por mim e por você. Deus, Ele quer mostrar, irmão, que Ele não vai te decepcionar. Deus, Ele quer mostrar que Ele não vai ser igual às pessoas que traíram sua confiança. Deus quer mostrar que Ele vai ser diferente das pessoas que te abandonaram, porque Ele não vai te abandonar, Ele não vai quebrar a tua confiança. Ele vai ser diferente das pessoas que te traíram, que quebraram você, porque Ele sempre vai estar ao teu lado, porque Ele está dizendo: eu sou um Deus bom, eu sou um Deus fiel, eu sou Deus de aliança, eu sou Deus de promessa, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para que eu me arrependa. Se eu prometi, eu vou cumprir. O que você precisa é apenas gastar a sua vida, mesmo que tenha sofrimento, mas vai valer a pena, porque eu sou fiel para cumprir. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, parece que está acabando. O louvor já pode vir. Eu quero que a igreja feche seus olhos, eu quero orar. Senhor Deus, Pai, nós queremos, Pai, nessa noite que o Senhor se revele para cada um de nós, Pai. Nós queremos conhecer o Teu amor, nós queremos entender e saber que o Senhor está cuidando da nossa vida, o Senhor tem cuidado de cada detalhe, o Senhor nunca nos abandonou, Pai. Revela para nós um coração amoroso, um Pai amoroso que o Senhor é, Pai. Porque nós queremos mudar, Pai, toda a nossa concepção, nós queremos confiar em Ti, Pai. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda nessa noite a gastar a nossa vida, Pai, em prol do Teu reino. Nós não vamos, Pai, enrolar aquilo que o Senhor nos deu num paninho e guardar, Senhor. Nós vamos querer gastar, Pai, a nossa vida para multiplicar, Pai, aquilo que o Senhor depositou na nossa vida, Pai. Nós não vamos mais viver a mesma vida. Nós vamos se levantar, Pai. Nós vamos assumir o nosso papel de filho e filha, de servos do Senhor, Pai. Nós vamos evangelizar. Nós vamos assumir a nossa responsabilidade, Pai. É nossa responsabilidade de levar pessoas para Cristo, de trazer pessoas para conhecer, Pai, o Teu amor que muda e que transforma, Pai. Nos ajuda, Pai, nessa noite. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Se tinha alguma pessoa com alguma dúvida nessa noite, Pai, do Teu amor, que caia por terra no nome de Jesus, Pai. Que cada pessoa que está aqui, Pai, que ainda tem dúvida da sua responsabilidade, coloca, Pai, um espírito de intrepidez nela, um espírito de responsabilidade, Pai, que ela entenda que é missão sua, é missão dela, é missão nossa, Pai, de levar o Teu Evangelho para outras pessoas, Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nós cremos numa mudança, nós cremos numa transformação, nós cremos num novo cenário acontecendo. Um novo cenário acontecendo, Pai. Pessoas novas chegando, pessoas novas sendo alcançadas, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu Evangelho, Pai. Nós cremos numa cidade, Pai, que vai se render para Jesus, Pai. Nós cremos porque a nossa esperança não está em nenhum homem, não está num político, não está num prefeito, num presidente, mas está em Jesus Cristo, que vai voltar para reinar. E quando nós assumimos a nossa responsabilidade, fazendo o nosso pouquinho, multiplicando o nosso pouquinho, aonde o Senhor está colocando, essa é a diferença que transforma o mundo, Pai. É isso que nós queremos, Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus.
toma o teu trono, toma o teu lugar, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, rendidos a Ti, Pai, a Tua autoridade sobre a nossa vida, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez, e muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida e através dela. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, e quem crê e concorda diz amém.